E aí, pessoal do segundo ano, vamos iniciar um conteúdo novo, né, para o chamado terceiro ciclo, né, ou terceiro bimestre. Agora estamos passando aí por algumas mudanças e a gente vai dar início aí a uma matéria nova, aonde nós iremos estudar os animais invertebrados. Nós vamos iniciar aqui nos animais mais simples, né, nos mais ali simplistas que existem dentro da classificação dos invertebrados, até os animais mais complexos. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos poríferos, né? Quem já assistiu o desenho do Bob Esponja? Quem já assistiu o desenho do Bob Esponja já conhece um exemplo aí de porífero, né? Um exemplo aí ilustrativo, é claro. Não é um exemplo real, mas quem já assistiu o Bob Esponja sabe que o Bob Esponja ali, ele é uma esponja do mar. Então, esses poríferos são as esponjas do mar, aonde a gente vai estar compreendendo as características gerais a respeito desses indivíduos, né, desses organismos. Muito bem, então os poríferos são as esponjas e eles são pertencentes ao filo Porífera, né? Quando nós falamos esse nome, porífero, o que esse nome nos remete? A gente pensa logo em quê? Porífero, poros, né? Poríferos vem de poros, né? De orifícios, né? Alguns orifícios, aberturas. Então, poríferos são indivíduos que possuem poros, né? Então é uma característica aí que a gente já observa logo de cara, só de pronunciar o nome. E as suas características gerais, né? Vamos compreender alguma delas. Assimetria, ou seja, o que vem a ser um indivíduo assimétrico? As esponjas, elas são indivíduos assimétricos, ou possuem uma simetria radial. O que significa isso? Se você pegar uma esponja e partir ela ao meio, você vai observar que uma parte é diferente da outra. Ela não vai apresentar uma parte exatamente igual à outra. Não, ela vai apresentar uma parte totalmente diferente. As esponjas, elas não formam tecidos, né? Depois a gente vai ver aqui sobre o sub-reino Parazoa. Ela não forma um tecido organizado. Ela não é organizadinha. Então, por isso que ela apresenta uma assimetria. Uma parte vai ser diferente da outra, porque as esponjas são um aglomerado de células, né? É um aglomerado de células que vai formar esses organismos. E elas não vão formar tecidos, que a gente vai falar aqui mais à frente do sub-reino Parazoa. Habitat, aonde esses indivíduos eles habitam, né? Da onde que nós podemos encontrar essas esponjas? As esponjas, elas são marinhas, a maioria delas vivem no mar. Poucas espécies de esponjas a gente encontra em água doce. A gente pode encontrar esponjas de água doce, mas é bem poucas. Pouquíssimas espécies, bem raras. A maioria delas nós encontramos no mar, na água salgada. Outra característica desses indivíduos, que eles são bentônicos sésseis. O que significa isso? As esponjas, elas se fixam no fundo do mar. Elas ficam fixas, elas ficam paradas, estáticas, em algum substrato no fundo do mar, né? Então, elas são chamadas aí de bentônicos sésseis, né? Elas podem se mover, elas podem sair de um local para o outro, mas da sua maior parte ela vai se fixar, ficar paradinha ali em algum lugar dentro do mar. Outra característica são animais filtradores. Esses animais, essas esponjas, elas vão filtrar a água do mar. Vai filtrar toda essa parte de resíduos metabólicos que os outros animais marinhos eles lançam na água. Então, as esponjas elas vão se alimentar, elas vão se nutrir a partir da filtração. A partir da filtração de resíduos metabólicos, né, que elas encontram ali a deriva
no mar, originado ali de outros indivíduos. Então é dessa forma que elas vão se alimentar, através da filtração. Como eu disse aqui, elas são classificadas no sub-reino Parazoa porque elas não formam tecidos, né? Ela é um aglomerado de células. Aí aqui a gente já vai falar especificamente das células que compõem as esponjas. De cada uma dessas células. Os poros, o ósculo, os coanócitos, os amebócitos, os pinacócitos. Só que eu vou dividir esse vídeo, porque não deu para mim colocar todas as células aqui, então vou passar para a segunda parte, terminando de falar das células que compõem as esponjas, né, os poríferos, e falar também da reprodução. Então, nesse vídeo vamos entender aqui essas células, as características dessas células, os poros, né, são aquelas aberturas, né, aqueles orifícios por onde entra a água. A água vai entrar pelos poros. Quando a água ela entra pelos poros, ela vai ser o quê? Filtrada. Ela vai filtrar, vai absorver ali os seus nutrientes e ela vai liberar essa água para fora do seu corpo através de uma outra célula chamada de ósculo. Então, o ósculo é a célula por onde sai a água. Então, a água entra pelos poros, ela filtra essa água, ela absorve os nutrientes através da filtração, e aquilo que ela não absorve, ela vai mandar para fora, através dessa célula chamada de ósculo. E os coanócitos? Os coanócitos são células flageladas que puxam a água. É através desses coanócitos é que a água vai ser puxada para dentro do poro para ocorrer a filtração, para que essas esponjas consigam se nutrir, se alimentar. E depois essa água vai ser expelida pelo ósculo, que é uma outra cavidade, uma outra abertura por onde a água sai. Então os coanócitos são células flageladas que têm a finalidade de puxar a água, para que essa água seja filtrada e alimente a esponja. Próximo vídeo eu vou falar do restante das células e também dos tipos reprodutivos das esponjas. Valeu, pessoal, muito obrigado.